Boa tarde, boa noite, aliás, né, pessoal? Tudo bem? Eu imagino que dessa vez nós vamos ter... E aí, grande Felipe, tudo bom? Dessa vez nós vamos ter uma conversa mais light. Eu estou acostumado a fazer lives jurídicas, que são um pouco mais técnicas, obviamente, né? A gente fica preso a alguns assuntos, não desta vez, né? Dessa vez vamos fazer uma live bem mais bacaninha, mais tranquila. Grande Juliano, será impossível não mencionar nessa conversa a ter com o Fabiano, se o Instagram permitisse que 3 pessoas, 4, já que a Fernanda entrou também, 4, mas seria o ideal que o Juliano participasse. O Juliano é amigo muito próximo e compadre do Fabiano. Pode nos dar algumas dicas aqui, se eu conseguir ler durante a transmissão, pode nos dar algumas dicas aqui durante a transmissão. E a gente eu estou só no aguardo do Fabiano entrar. Doutora Roberta, Rio Verde, não tem interesse só jurídico, né, doutora Roberta? Que bom. Thaís Botazzo, querida, eu mando um beijo. Aliás, um beijo é para você, o abraço é para o Maio. Vamos lá, Fabiano. Rodolfo Cambota. Bom, se o Fabiano der o cano, o Rodolfo representa, como acontece muitas vezes, de regra, né? Tal qual a doutora Roberta, o Tadeu não tem só interesse jurídico, ainda bem. Dorival, mesma coisa. Vamos lá, só no aguardo. Dorival enviou uma solicitação para participar do vídeo. Essa parte não vai ter jeito, Dorival, senão a gente não conversa com o Fabiano. Mas espero contar com a sua audiência aí. Grande Chechel, grande Chechelento, tudo bom? Nós estamos ainda no aguardo do Fabiano entrar. Juliana, Viana, querida, um beijo, um abraço para o seu pai, um beijo para sua mãe. Elisete, querida. Doutora Eliane não vai nas minhas lives jurídicas, mas aqui ela vem, ainda bem, né? Acho que o Fabiano está esperando ter a audiência crescer aqui para ele entrar em contato com a gente. E a Michelle, minha esposa, está dizendo aqui para eu fechar a porta do escritório onde ela sabe que eu estou, porque os meninos estão gritando na sala. Para que ela saiba, os meninos gritam alto, porque a porta do escritório já está fechada. Não é? Fabiano, meu filho. Tá certo, Dorival, já fiz isso várias vezes também. Juliano, você que tá por aí, liga pro Fabiano e fala para ele entrar aqui, porque senão a gente vai ter pouco tempo para conversar. Que é muita coisa a ser. Imagino que virão muitas perguntas, inclusive. Fala pro Fabiano que vai começar a tocar Raul. Aí ele entra, a Cris está falando aqui. Vamos lá, Ellen, professor Tiago. Pessoal, eu estou no aguardo, gostaria que o Fabiano entrasse o mais rapidamente possível, porque eu acho que a live de 1 hora vai ser pouco, e a gente já vai perdendo um tempinho enquanto ele não entra, né? Afinal de contas, o Instagram não perdoa, ao cabo da hora corta mesmo. O Fabiano já entrou? Não é? Deixa eu ver se eu acho. Eu não percebi ele entrando, não. E eu acho que não entrou. Não. Não tá aqui na lista dos presentes, não. Deixa eu ver. Fabiano Fabicar? Não é esse. Esse aqui é o Fabiano José, lá do grupo do Paulão. Acho que ele não entrou ainda, não. Foi o Rodolfo que entrou, exatamente. E a tia Cleusa também entrou. A família tá aqui, só a Estrela que não chegou ainda. Tia Cleusa, o seu João tá assistindo com a senhora aí? Nós vamos ver se o homem é bruto mesmo. Sérgio Murilo, grande abraço, meu caro. Manda um beijo pra Rosana. Te deu end?
Tá me dando end aqui também, bicho. Tá me dando end aqui também. Isso não vai ter jeito de eu escapar, doutora Eliane. Vou fechar a janela aqui para diminuir. Fabiano, meu filho. Dorival, Juliano. Tá. Tia Cleusa, liga pro Fabiano e me dá ordem para ele. A única pessoa que manda nele, né? Fora a Flávia, obviamente. Dá ordem para ele entrar aqui. Ah, o Fabiano entrou. Pera aí. Agora vai funcionar. Fala, Fabiano, já tô te ouvindo. Já tô te ouvindo. Pera aí. Para de falar comigo. Aí. E aí, meu chapa, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tô te vendo. Falando. Rapaz, eu não sei quanto aos outros, mas eu cortou completamente a sua fala aqui para mim. Você tá me ouvindo? Bora. Bom, vamos ver se vai dar certo. Você falou que eu pedi o quê? Pro Juliano te ligar? Não, você pediu pro Juliano me ligar, minha mãe mandar em mim. Uai, Ei, sua mãe não manda mais em você, não? manda. Tá doida, velho. Falou, eu obedeço. Deixa eu fechar essa janela aqui atrás, só para não dar barulho. Vai lá. Peraí. Ah, melhorou. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal estava reclamando aqui que a sua fala estava cortando, mas agora parece que melhorou bem, Fabiano. Vamos ver, vamos ver se a coisa vai bem aí. Falando nisso, eu vi que você está com o violão aí atrás. Uhum. Beleza. Nesse período aí, cara, que show de stand-up você não tá, imagino que não consiga fazer. Shows, muito menos. A gente vê que o Cabral só vai estrear só em junho, salvo engano, em agosto, né? Só em agosto. Você tá passando fome, bicho, ou a Flávia tá te sustentando? Cara, eu vou te falar um negócio. Tudo que eu consegui juntar durante todos os meus anos de carreira estão indo embora agora. Um homem tão grande que tudo que eu construí derrubou. Cara, é um negócio assim bizarro, porque eu também não estou exatamente parado. A gente perdeu a principal fonte de renda, que são os shows, né? Isso aí, sem... Mas a gente tá... Eu estou fazendo, às vezes, live para a empresa. É uma coisa que dá para fazer. Live mesmo, com piada tal. E consigo, de certa forma, dar uma grana com isso. Estou fazendo uns trabalhos pro Comedy Central. Hoje, inclusive, eu vim para São Paulo hoje a conseguir fazer um trabalho para o Comedy Central. Então, mas, cara, é tudo muito cercado, por exemplo, para eu largar, Flávia, eu saio de BH, venho de carro para não ter que pegar nenhum tipo de transporte. Aí eu fico aqui, dentro da minha casa, abro para nada, tá? Aí faço BH de novo. Fabiano, eu te entendi, cara, mas o pessoal tá mencionando, e é fato, o seu áudio tá cortando. Eu acho que eu vou ter que tirar... Vou tirar os comentários só para ver se melhora. Pera aí. É ruim tirar os comentários, mas se isso for o preço a pagar para a gente conseguir te ouvir, vai ser o jeito. Não. Vamos fazer o seguinte. Peraí, talvez seja porque está muito alto. Tá cortando. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos tentar fazer um fone. Quem sabe isso melhora. Peraí. Vai conversando aí. Tá. A esposa está sustentando, está cortando no cambota. Pois é, Robert, é o que eu percebi mesmo. Aí não fica bacana, né?
está compondo nesse período? Vou perguntar ali. O Dorival está falando que é o fone. Não sei se você está me ouvindo, Fabiano. O Dorival está dizendo aí que é o fone, e a Selmara, um beijo, querida, está dizendo que é o volume, pode ser o volume do seu celular e ou o seu fone. Eu vou tentar com o fone agora. Vamos ver se melhora. Peraí. Não, internet, eu arrumei a internet, bicho. Melhorou? Espero que sim. Vamos lá, vamos tentar. Tá? Não sei se você chegou a... Peraí que eu vou ter que ajeitar de novo, só um minuto. Nossa Senhora. Vai conversando aí, Brasil. A Flávia entregou... Me passou batido aqui, mas parece que a Flávia te entregou. Ah, sim, tá dizendo que tá te sustentando, sim. Tá ouvindo, Fabiano? Não funcionou o fone, peraí. Cara, acho que tá melhor. Melhor, pelo menos. Agora foi. Então vai. Então vamos seguir. Vê se melhora. Beleza. Melhorou. Ó, o Juliano tá falando que te sustentou até os 30. Eu faria uma ressalva, tá certo? Que numa parte da adolescência, eu também cumpri esse papel direitinho. Cara, vamos por partes. Vamos começar por aí. Tá? Para as pessoas que estão aqui, que chegaram, por exemplo, através do meu Instagram, deixa eu explicar. O Rodrigo, que está fazendo essa entrevista comigo, juiz do trabalho lá em Goiânia, ele é meu amigo há pelo menos 30 anos, certo? Eu acho que eu te conheci, eu tinha uns 13 anos, é isso mesmo, certo? Por aí. No Carnaval em Pires do Rio. Carnaval em Pirão. E aí, realmente, o Rodrigo tem um papel fundamental nesse começo de vida adulta, porque a minha vida adulta começou bem cedo. Aí, então, mas eu nunca tive grana para nada. Depois desse estágio, eu passei muitos anos dependendo do Juliano, porque o Juliano trabalhava e eu só passava, era só bico, je vive le bec. Aí, eu vivi de bico muito tempo e o Juliano já trabalhava no TRT como servidor ainda. Oh, meu Deus do céu, cara. E teve um ano, inclusive, que foi terrível, terrível. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu tenho pelo menos um ano de boteco, no mínimo um ano de boteco, que eu não tenho a mão no bolso. Sabe? E nesse tempo você entornava bem no boteco, né? Eu bebia. O que é engraçado falar para as pessoas, inclusive a Flávia, porque a Flávia me conheceu, eu já não bebia mais. Então, é engraçado falar para a Flávia que eu bebia no boteco. Outro dia eu mostrei uma foto para a Flávia que eu estou com a cerveja na mão, de 1998. Cara, é estranho. O preconceito não dá, as avessas não existem, né? Mas não é meio estranho, não? No meio que você vive, o pessoal não fica... Porra, mas o cara não bebe nem cerveja? Não é um troço meio esquisito para você, não? Pra caramba. Às vezes eu escondo. Porque o pessoal... Cara, para pensar que eu participo de um programa onde o assunto mais recorrente é maconha. Sabe? E eu fico... Eu sou o tiozão por fora, saca? Porque eu não posso nem dar bronca. E aí, porque vai pegar muito mal para mim. Sem contar que, obviamente, eu passei por todo o meu período de doido na vida. Quem que tá aqui nessa live, que não seja meus parentes e meus amigos antigos, ninguém nunca me viu beber, nunca me viu usar nenhum tipo de droga. Então, é estranho eu falar, sabe? E aí eu comecei a investir na minha figura de bom moço, sabe? Realmente, hoje, eu tenho uma conduta bem careta, cara. Com tudo. Eu não bebo, não uso droga, eu não traio a Flávia, eu não faço as coisas que presumidamente um artista faria. Pois é. Só que eu prefiro passar, porque aí o que acontece também? Eu sou diferentão. Quando a gente é moleque, quando a gente está lá na adolescência, tal, no oba-oba,
você bebe exatamente para ser o cara descolado, você fuma para ser o cara descolado e tal. E hoje eu faço o contrário exatamente para ser o diferente, sabe? Não. Agora, cara, tem tanta vantagem em não beber. Se eu soubesse disso, nesse show novo que eu estava fazendo agora, uma das coisas que eu falo é que eu encontrei comigo num sonho, né, com 15 anos de idade. Cara, se eu pudesse me dar uma dica quando eu tinha 15 anos, a primeira seria: não beba, para de beber. Inclusive, não é uma dica tipo, ó, que bonzinho. Não, sendo maldoso, não beba. Se você não beber, você vai economizar uma grana, você vai pegar muito mais gente, você vai aproveitar muito mais a balada. Cara, mas eu nem falo isso. Eu não vou falar isso, por exemplo, para as minhas crianças, porque elas não vão me escutar, entendeu? Olha, embutido numa das frases aí, tá o politicamente correto, né? Eu ia pegar muito mais gente. Rapaz, não andava com você. Era mulher mesmo. Você pode ser politicamente correto, né? Na medida do possível também sou, a gente não tem preconceito, eu tenho certeza absoluta disso. Mas era mulher mesmo naquele tempo, né? Voltando eu quero voltar nesse tempo mesmo, Fabiano, naquele tempo dos 15 anos que você mencionou aí, porque eu, na chamada para essa live, eu mencionei que a gente ia muito em karaokê. E, de fato, a gente ia muito, você sabe disso. Uma das coisas que eu acho interessantes é que as duas coisas que talvez nós tivéssemos mais em comum, inclusive à época, que era o gosto por música e futebol, que eu me lembre, nós nunca fomos num show juntos, na época eu digo, e nem num jogo de futebol. A não ser que a memória me traia muito. Jogo de futebol também não lembro. Show, eu me lembro que nós fomos no show do Barão Vermelho. No Jaó, né? No Jaó. A minha mãe falando: meninos, sei de tanta coisa. Minha mãe sabe mesmo. A gente foi mais show, cara. Show a gente foi. Não, futebol a gente foi. Eu vou deixar, por falta de tempo, vou deixar isso de lado, porque eu vi que você deu uma entrevista esses dias para aquele vascaíno gordinho lá. O Casimiro. Isso. E vascaíno, sem vergonha. Mas, finalmente, naquele programa, só quero fazer só esse registro. Finalmente, naquele programa, você abriu o jogo, e porque eu vivia falando isso, esse cara é Flamengo, porra, ele só fala que ele é Vila Nova, mas ele é Flamengo. E não. O cara mesmo. E vamos por partes. Eu não gosto de nada que faça com que gere uma discussão dentro do meu Instagram, dentro do Facebook, me interessa. Que não seja o que eu faço. Então, se eu, por exemplo, se eu levanto a bola, o Zico é meu grande ídolo. Que a gente já sabe. Eu sou o Flamengo. Aí ia começar aquela treta embaixo sobre futebol que nunca foi a proposta. Entendeu? Eu até pensei em fazer um podcast sobre futebol e em parceria com a galera aqui de São Paulo que trabalha no esporte. E a gente estava estudando essa possibilidade antes da quarentena. Uma das coisas, o meu medo era exatamente mexer com algo que as pessoas a menor imparcialidade para mexer. E eu sempre tive. Você é Flamengo. O Juliano, que é outro grande amigo que eu tenho, o amigo da minha vida, que acompanhou minha vida inteira, saca? Você torce para o Atlético Goianiense. Meus pais torcem para o Atlético Goianiense. Meu irmão é Palmeiras. Sabe? Dentro da minha casa sempre houve uma discussão muito grande nesse sentido. Só que as pessoas não têm. Então eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de mexer nesse vespeiro. Tanto é que eu digo uma outra coisa. O Vila Nova, que eu sempre gostei de paixão e tal, eu tomei uma certa birra nos últimos anos, porque meu irmão, você sabe, meu irmão é compreensível. Meu irmão trabalhou no Vila Nova passou 14 meses sem pagar meu irmão. Eu sempre brinco, o Vila Nova é o seu Madruga do meu irmão, porque meu irmão era médico do Vila Nova. E eu confesso que isso me fez desanimar com o time. Assim. E hoje eu sou aparecidense, porque meu irmão trabalha lá. Sim.
Tá Meu ruim, áudio... Começou a cortar de novo, Fabiano. Pô, não é possível, velho. Peraí. Cara, eu juro que não é internet. A internet tá boa zona. Vamos tentar seguir, vamos tentar seguir. Mas vamos voltar só para arrematar aquele período lá, tá certo? Daquelas... Voltou? Foi, vamos lá. Daquelas histórias daquele tempo, Fabiano, antes da gente chegar no Omelete, eu só queria que você contasse uma que você me contou pela metade. Eu nem me lembro muito bem, para te falar a verdade, mas você, obviamente, vai se lembrar do dia que você saiu da sua casa a pé, indo para a minha casa, e você pressentiu o assalto. Cara, vai lá. Essa história é bizarra, certo? Seus amigos de Brasília estavam em Goiânia porque era a época da pecuária, certo? Aliás, peraí, eu acho que um dos motivos pelo qual o áudio está ruim, peraí que eu vou ajeitar isso aqui agora. Aproveitando, falando dos amigos de Brasília, alguns estão nos escutando, dentre eles, inclusive o Chechel, que é muito fã seu, muito mesmo. Quero só registrar e mandar um abração para ele. Boa. Não, olha, você está falando aqui, Rodrigo na pecuária, minha esposa. É bom fazer a ressalva de que você é fã de pecuária. Mas não, mas a gente ia. Nós vamos ter que traduzir os valores de hoje, porque como tem muitos anos, eram outros valores, tá bom? Pecuária devia custar R$15 para entrar, certo? Eu tinha vintão. Sobrava um cinquinho. Legal. Aí, todo mundo combinou de sair da sua casa, da casa da sua mãe, que era perto da casa da minha mãe. O que aconteceu? Eu fui a pé da casa da minha mãe até a casa da sua mãe, certo? Porque não justificava a gente ia nos 3 carros lá para a pecuária, não justificava os 3 carros passarem na casa da minha mãe. Então, eu fui a pé para encontrar vocês na casa da sua mãe. Nesse caminho a pé, não era tão pertinho. Nesse caminho a pé, eu percebi, já era de noitinha, que tinha 3 caras me seguindo. Idiota demais, eu devia ter parado, entrado numa farmácia, não, segui. Pouco antes de chegar na casa da sua mãe, tinha uma rua escura, eles me pararam, anunciaram o assalto e me roubaram os vintão que eu tinha. Não tinha celular na época, não tinha nada disso. Os vintão. Estou traduzindo para valores de hoje. Quando eu cheguei na sua casa, eu estava branco, mas eu estava transparente, tinha acabado de ser assaltado. Mas dentro de mim, eu tinha uma vergonha muito grande de contar para você, seus amigos de Brasília, que eu só tinha R$20. Então eu cheguei e falei, fui assaltado. Era verdade. Aí alguém chegou, um dos seus amigos chegou em mim e falou assim, roubaram tudo? Eu falei, tudo. E o cara falou, quanto você tinha? Eu falei, 50. Na verdade, eu só tinha 20. Sim. Eu falei, eu tinha 50. Alguém falou, mas só 50? A gente faz uma vaquinha e te dá 50. Isso. Bicho, eu nunca cheguei na pecuária com tanto dinheiro. Porque todo mundo, cada um deu 5. Eu cheguei na pecuária com 50, eu só tinha 20. Eu fiquei sem graça de gastar o dinheiro na pecuária, porque nem meu era, você estava com pena de mim. Peraí, tem um monte de gente escutando que não sabe o que é pecuária, para começar. Essa parte eu deixo você explicar, a outra eu explico, vai lá. Pecuária é a festa agropecuária que acontece todo mês de maio em Goiânia. Provavelmente era para estar acontecendo agora. Antigamente, ela era uma festa mais democrática do que é hoje. Hoje é uma festa bem sertaneja. Mas na época tinha balada de rock, tinha banda de rock que tocava. Aleluia! Porque era essa a próxima coisa que eu ia dizer. Tem uma porrada de gente aqui falando, mas o Rodrigo foi na pecuária, o Rodrigo estava escutando sertanejo. Você pode, por favor, fazer a ressalva aí? Não. Eu lembro que eu assisti show dos Titãs na pecuária, o Traje a Rigor, Raimundos tocou na pecuária. Isso. Porque era o que eu ia ver, né? Inclusive. Bom, mas deixa... eu não tenho vergonha de falar, não. Primeiro porque de música sertaneja antiga eu sempre gostei e gosto até hoje. Sim. Mas na época,
fazia muito sucesso Leandro Leonardo, Christian Ralph e tal. Aí tocava, tinha as barracas das cidades, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Juliano tá aqui para provar esse vagabundo, que a gente ia, cantava Christian Ralph e tal, para ficar dançando com as meninas. Para Isso com já isso. não é da minha época, não. É, não, eu fiz muito disso. Inclusive, Fernando, Rodrigo e agronegócio não entra na minha cabeça. Pois é, não é muito a minha praia mesmo. Para Dani, eu não estava ouvindo, pode crer. Mas o Fabiano, dando um pulo rapidinho, porque senão a gente não dá tempo nem de falar disso. O Omelete, muita gente falou para eu te perguntar o que é o Hamlet Club. Hamlet Club. Para isso aí? Omelete é uma fase eu quero que falar uma coisa sobre você do Hamlet Club que talvez te espante, mas você vai primeiro. Omelete Club nunca foi uma balada de Goiânia. Nunca foi. Omelete Club era uma omeleteria cuja sobreloja o cara abria pra gente tocar. Quando a gente começou a tocar lá, dava 20 pessoas, que era um lugar desse tamanico. Quando a gente parou de tocar no Omelete, dava 400 numa sobreloja. Aquilo, eu não sei até hoje como não caiu, velho. Sabe? Porque oscilava isso aqui, o chão, ó. Oscilava de quebrar o gesso embaixo. Mas ele não era uma balada. Ele era uma omeleteria que funcionava de dia, fazia almoço e o cara abria à noite pra gente tocar. Mas é um absurdo o que a gente encheu aquilo lá de gente. Sabe? Foi quando a gente realmente começou a tocar. Eu me preparei mal para esse nosso encontro aqui, porque eu não vou parar agora para te mostrar isso. Mas eu tenho um cartão do Omelete Club de um lado e do outro lado, escrito Pedra Letícia, que eu guardei por um acaso. Mas naquele Omelete, uma das cenas que eu mais me lembro, Fabiano, e eu acho que não vai ser mais possível, até fisicamente, você nos seus shows, nem se você quisesse repetir, e eu fico imaginando as pessoas que conhecem o Fabiano de agora. Eu sei o que é. O que você acha que é? O Robert Plant que eu fazia. Cara, eu sabia. Ele tinha aquele cabelo comprido. Não. Esse cabelo só chegava no ombro se eu tivesse muito suado, porque ele era para cima. Mas você cantava rock and roll do Robert Plant, fazendo os trejeitos e a voz do Robert Plant, e andando no palco, tal qual. Quem não conhece, veja um show do Led Zeppelin e Robert Plant cantando rock and roll. Normalmente é a primeira música do show. Que o Fabiano fazia, e eu fiquei pensando, rapaz, mas se o Fabiano faz, não tem como fazer hoje, imagina, o cabelo já não permite mais, né? Talvez, né? Sendo casado com a Flávia, se quiser, consegue, né? Mas Flávia tem pavor daquele cabelo. É? Então não vai ter jeito, cara. Mas, pois é, essa é a minha lembrança mais viva dos shows no Omelete. Mas dali você foi embora, não imediatamente para São Paulo, né? Pelo que eu acho que você foi para Bauru, uma cidade do interior. Não. Como é que é? Não é assim. Bauru eu estudei muito antes. Bauru eu estudei em 1999. Outra pegada. O Omelete é 2005. Não, quando eu saí do Omelete, eu já mudei para São Paulo. Eu mudei para São Paulo definitivamente em 2009. Eu já vinha vindo. A Itália foi antes. Aí eu já vinha vindo. A Itália 2001. Aí, em 2009, eu completei ano passado 10 anos de São Paulo. Quando eu saí do Omelete, muita gente me criticou. Essa galera que faz som em Goiânia, que... Aí começou um papo que era, ele tá estrela, que ele abandonou Goiás. Segundo, não vai acontecer nada lá em São Paulo, porque ele tá indo para São Paulo e lá em São Paulo vai ter um monte de gente igual a ele. Eu ouvi um monte de coisa, mas a minha intenção ao vir para São Paulo era exatamente não ficar preso num círculo eterno que tem em Goiânia, que é você faz sucesso em Goiânia, você vive disso, não passa necessidade, você consegue sobreviver fazendo shows em Goiânia, em Goiás, interior, mas nunca vai passar disso. Isso aconteceu com várias bandas boas que eu conheço. Só que eu não queria isso, eu queria viver mais, eu queria experimentar outras coisas, outras possibilidades, fazer show no Brasil inteiro. E eu vim Peraí que travou.
Voltou? Voltou aí, beleza. Boa. O que eu estava falando os meus 2 primeiros anos em São Paulo, cara, foram de uma relação incrivelmente difícil. Incrivelmente difícil. Eu vim para São Paulo, não tinha grana para nada, nada. Quando eu falo nada, é nada mesmo. A banda já tinha aparecido no Faustão, eu tinha aparecido no Jô, e eu não tinha um puto no bolso, cara. Eu morava num apartamento pago pela gravadora e eu não tinha nada, nada. Depressão total e as coisas demoraram muito a começar a engrenar. Eu escondi isso, porque eu acho que o público nem tem que ficar sabendo disso, só que eu tenho muito orgulho disso hoje. A, a Flávia, quando me conheceu, e ela brinca que me sustentou dos 33 aos 35, porque realmente a Flávia, quando me conheceu, eu não tinha um puto no bolso, cara. Sabe? Eu era liso, liso, liso. Cortou, né? Oi, tá me ouvindo, Cambota? Oi, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. Só uma coisa de Goiânia que você falou que você acertou, né, o negócio do Robert Plant. Tinha uma outra coisa que também me marcava. Acho que não foi só em Goiânia, não. No comecinho em São Paulo também. Você dava muito show usando camisa de time de futebol, que eu lembro. Tanto que eu pensava, é o Fabiano e o Rosa lá, o Samuel Rosa. Né? Inclusive, eu te dei uma camisa rosa. Do Palermo. Tenho até hoje. Tá aqui. Essa história acabou também, né? Talvez para não criar os debates que você fala aí, não sei. Até que não, porque eu nunca usei camiseta de time grande. Eu usava camiseta de time de fora ou time muito pequeno do interior. Sim. E toda cidade que eu ia, até hoje ainda me dão muito presente que eu gosto. Como eu tenho a coleção de camisa, eu vou fazer o show na cidade, as pessoas me dão a camisa da cidade. Então, eu fazia muito show, por exemplo, com a camiseta linda da Linense, de Lins, interior de São Paulo. Aí, ok. Time grande eu nunca fiz. Tá certo. Tem um cara... é o Paulão, falando que eu arrastava um monte de gente lá pro Omelete. Eu, de fato, arrastava. Porque era sempre bom demais, né, os shows lá. Mas voltando, o Fabiano, a coisa que mais me pediram para eu falar com você, você sabe o que é, né? O que mais me pediram. Eu não sei se o seu João está escutando essa conversa nossa. Seu pai. Olha, eu perguntei para você conversei com você antes da gente conversar aqui, né? E você falou, não, tá tudo tranquilo quanto a isso. Então, vamos lá. Eu sei que boa parte das histórias que você conta do seu pai tem um fundo de verdade, que seu pai fez umas coisas realmente... Sua mãe já confirmou comigo. Mas para quem conhece o seu pai, eu acho que eu conheço relativamente bem, companheiro de mesa de pôquer, muitas conversas, festas e tal, ele não é exatamente um sujeito grosso, né? Muito pelo contrário, seu João... Ele é um lord inglês. Um lord inglês, exatamente. É claro que o personagem rendeu muito, foi muito bom e ótimas tiradas com isso. E, inclusive, porque muitas histórias de fato verdadeiras, né, que aconteceram lá atrás. Mas vamos fazer jus ao seu Cambota, né, ao seu João. Que tá na live. Meu pai tá aqui. Eu já vi ele entrando aqui. Então. Vamos fazer justiça com o seu João Alves Cambota. Um lorde inglês, educadíssimo, calmo, uma pessoa serena, difícil de encontrar hoje. Olha aí, pior que tô, meu pai escreveu. Só que quando eu era criança, meu pai era muito severo, muito severo. Eu nunca reclamei disso, não é. Só que fiz disso uma piada depois. Meu pai era brabo, meu pai não alisava mesmo. Uma vez ele me bateu, meu pai está aqui de prova. Uma vez meu pai me bateu com a alça de uma sacola de futebol. Ficou a marca Adidas no meu braço uns 4 dias. Não estou exagerando. Só que meu pai, com o tempo, obviamente ele foi amolecendo e eu fui amadurecendo. Eu dei muito trabalho. É por isso que eu falo, meu pai ele não era brabo à toa. Minha mãe está rindo porque ela sabe que essa história é real. Meu pai, uma vez, eu estudava no colégio de disciplina, adolescente. Aí, eu fui com meu pai porque meu pai me obrigava. Olha o seu João, tá aqui de prova. Ele me obrigava, assim que eu saísse de férias da escola, ou seja, eu estudei o ano inteiro. No dia que eu saía de férias, ele me empregava no escritório dele, para eu cobrir férias da secretária, que era minha tia.
Ou seja, todo mundo saía de férias. Eu não. Menos você. Aí pergunta se ele pagava. Aí eu chegava. Um dia, eu cheguei num dia para buscar minhas notas na escola e tinha uma nota errada lá, uma nota de português errada. Claramente errada. Era tipo assim, 0,5. Uma nota que valia 10. Eu era bom aluno, você sabe disso. O que me deixaria de prova final. Eu precisaria fazer uma prova final. A gente chegou para buscar esse resultado na sexta-feira. Eu falei para o meu pai, a secretária da escola falou para o meu pai, essa nota está errada. Com certeza essa nota está errada. Não tem condição do Fabiano ter tirado meio ponto numa prova. E eu precisava de 2 pontos para passar. Numa prova que valia 10. Eu devo ter tirado 8,5, 9. Ele falou, não passou. Eu falei, pai, a secretária está te falando que eu passei. Aí ela falou, vamos pegar a nota com o professor. Ligou para o professor, na época não tinha celular fácil e tal. Ligou na casa do professor, ele não estava. A secretária virou para mim, eu e meu pai esperando a nota, ela falou, segunda-feira, ó minha mãe falando, é verdade, segunda-feira vocês passam aqui e pegam a nota corrigida. Meu pai falou, tá bom. E saiu brabo. Eu falei, pai, a nota tá errada, não tem condição de eu tirar meio. Numa prova de português eu sei falar, português já basta para tirar meio. Aí ele me fez estudar o final de semana inteiro. Quando eu falo inteiro, é inteiro. Para almoçar, para jantar. Sexta, sábado, domingo. Meus amigos todos na balada do primeiro final de semana de férias. Meus amigos todos na balada. E eu debruçado a cara num livro, sabendo que minha nota estava errada. Na segunda-feira, fomos buscar a nota certa. Eu, puto, doido para esfregar a nota na cara do meu pai. Fomos os dois buscar a nota antes de ir para o escritório. Passamos na escola, corrigida a nota era 8,5, certo? 9, sei lá, era muito longe. Eu peguei a nota, falei assim, tá vendo, pai? Eu falei que a nota estava errada e ele, sem descer do salto, falou assim, estudar nunca é demais. Vamos trabalhar. Então... O pessoal tá falando aqui que ele te pagou com skinny e goiabada. Cara... Essas histórias são verdadeiras também, né? Essa história é real. Essa história é real. E você sabe que meu pai, eu não contava isso no show, porque ele fez isso com a goiabada. Até hoje eu não suporto goiabada. Ele fez isso com o skinny e eu demorei 20 anos para comer um skinny de novo. E ele tentou fazer isso com Coca-Cola e ele perdeu para mim. Porque ele fez eu tomar 2 litros de Coca-Cola e a hora que eu tomei e pensei, traz mais. E aí ele e ele saiu brabo. Da Coca-Cola ele perdeu. Ô, Fabiano, você falou que você era bom aluno, mas quando você terminou como é que fala hoje, o ensino médio, né? Você meio ficou sem saber o que fazer, né? Mas na sua casa, sua irmã e seu irmão souberam perfeitamente bem o que fazer, né? Por esses dias eu estava vendo você mencionar que a tia Cleusa manteve o seu quarto intacto lá na casa dela, mas desfez os quartos dos seus irmãos. O que dá bem à medida da expectativa. E no fim das contas, você veja o que virou, né? Beleza? Sabe que até hoje eu conto uma história que ela é parte real. Ela é parte real. Do meu pai falando para a pessoa assim, ó, meu filho é médico, minha filha é arquiteta e eu tenho outro que mora em São Paulo. Essa é parte real, essa história é parte real. Aliás, só fazer um parênteses, aquela história que eu conto no show, do meu pai falar, você não viu o outro, eu era criança. E a mulher me elogiou, falou, nossa, que lindo seu menino, Cambota. E ele falou, você não viu o outro, essa história é real. Mãe, confirma. Voltando. Aí, quando eu terminei de fazer o ensino médio, eu fui fazer jornalismo. Porque eu achava que eu queria escrever e tal. Na verdade, eu queria fazer jornalismo esportivo na época. Porque uma das minhas influências era o pai do Juliano, que é narrador de futebol. Aí o Jurandir. Aí eu lembro que a gente brincava. O sonho do Juliano era o TRT, que era onde meu pai trabalhava, e o meu sonho era o jornalismo esportivo, que era onde o pai dele trabalhava.
Aí, infelizmente, eu descobri as drogas nessa época do jornalismo. Cara, eu fui um péssimo aluno. O que eu era bom aluno até então, eu fui péssimo na faculdade. E chegava... Peraí, parênteses rápido. O Juliano está dizendo que você era tão bom aluno que a diretora mudou você de unidade do colégio, não de sala, de unidade. Não. Peraí. Então vamos fazer o outro parênteses para explicar. Eu era bom aluno, de nota. De comportamento, eu não era, mas a culpa não é só minha. Um dos culpados, inclusive, era o próprio Juliano. Porque eu fazia piada só para ele. Ele ria alto, mandavam nós dois embora da sala. O colégio de disciplina tinha uma ficha chamada ficha disciplinar, que tinha 3 espaços. Se você fosse mandado para fora de sala de aula, completava um espaço. Se você completasse os 3 espaços, você era suspenso. No 4º espaço, você era convidado a ser retirado da escola. Eu não sei, eu era tão bom aluno que eles nunca me expulsaram da escola. Mas a minha ficha tinha 5 páginas de 3. Eles iam perdoando. Até que teve um dia que me expulsaram da sala de aula e não expulsaram o Juliano, covardemente, porque éramos para ter sido expulsos os 2. Ele não foi mandado embora de sala de aula porque ele era um puxa-saco da diretora. Falei. Aí eu fui embora, sozinho. E fiquei numa sala, sozinho, esperando a manhã passar. Nessa sala tinha um telefone. E estava tendo, na época, doação da campanha do agasalho. Você ligava no número e automaticamente, nesse número, você doava um cobertor. Quando eu descobri que tinha esse telefone na sala, talvez, num ato de rebeldia, eu tenha ligado por volta de 60 vezes para esse telefone, do telefone da escola. E doei 60 cobertores em nome do Colégio de Disciplina. Aí eles me convidaram a trocar de unidade para não ficar perto do Juliano. Aí eu doei. E o que é pior, o Disciplina recebeu uma carta de agradecimento aos 60 cobertores. Eles tinham que me agradecer. É verdade. Ó, o ex-presidente, você falou aí do TRT, o ex-presidente do meu TRT, que foi o presidente, quando eu era presidente da Associação de Juízes, é o doutor Elvésio, está aí na live, quero mandar um abraço para ele. Ele está espantado com, segundo ele, esse lado meu, ele fez teatro, ele está mencionando aí, que se o senhor saiba, doutor Elvésio, o Fabiano pode ou não confirmar aqui. Eu ia aos karaokês com o Fabiano e a gente cantava muito Beatles, né, Fabiano? Porque a molecada cantava Kid Abelha e Lulu Santos, basicamente, se fosse homem ou mulher, e a gente cantava Beatles porque chamava muita atenção. E acredite quem quiser, nós dividíamos, eu, com essa voz de bosta que eu tenho, dividia com o Fabiano os vocais de tudo quanto é música dos Beatles que nós tocávamos. Verdade ou mentira? Verdade. Você sabe que às vezes é difícil as pessoas acreditarem. Eu comecei a cantar com você e comecei a tocar violão com o Juliano, que está aqui, juiz do TRT, que hoje não sabe nem do que o violão é feito. Ele que me ensinou a tocar os primeiros acordes de violão e a gente escreveu uma música linda naquela época. Talvez a primeira música que escrevi em toda a minha vida para uma colega de escola, que era assim: você tem que conhecer a menina que eu conheci, 15 arrobas de pura feiura como eu nunca vi. Ela é doida, aloprada. Aí, no seu cabelo com caspa e óleo se frita um ovo. Se ela vem pro meu lado, eu mando ela embora de novo. Anastácia vai pra Croácia. Cara, a primeira música que eu escrevi, que eu diria que é uma precursora de Teorema de Carlão. Uhum. Anastácia era uma menina que estudava com a gente. Ela existe, é real. Anastácia estudava com a gente e era insuportavelmente chata. Cara, tem poucas Anastácias aqui. Pelo jeito ela era gordinha. Você já está relativamente famoso. Ela vai descobrir isso, possível. Né? Ela já descobriu na época, porque eu e Juliano cantamos essa música no Festival do Disciplina de Canção. Aí, na frente de todo mundo.
Fabiano, tem uns 3 ou 4 temas que eu queria falar com você aqui. Vai ter que ser rápido, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta que o Chechel tá mandando, bicho. Manda, manda. Como é que esse cara lembra disso? Ele tá falando como é que é a história na aula que você foi professor de inglês, né? Como é que foi na aula que te pediram para você dar o significado daquela música? How de Picholô. How de Picholô. A menina chegou em mim e falou, professor, que eu dei aula de inglês 11 anos da minha vida. Professor, eu queria que você me ajudasse a tirar uma música. Eu falei, claro, e eu adorava gente interessada, né? Eu falava, vamos, claro, que música que é? Ela falou, aquela da rádio. Eu falei, então, não tá fácil eu adivinhar, tem muita música tocando na rádio. Ela falou, eu já comecei a tirar. Eu falei, oh meu Deus, me mostra. Na agenda dela, tinha a letra que ela tirou. O nome da música era composto de 2 palavras. Raudi, R-A-U-D-I, Raudi, Picholô, P-I-T-C-H-O-L-O, Picholô. Eu passei um exercício no quadro, deixei a turma fazendo o exercício e sentei na minha mesa lá da sala de aula e usei aquilo como um desafio para mim mesmo. Descobri que música que era aquela. How de Picholô, Picholô. Picholô é uma palavra que eu sinceramente desconheço no inglês. Até que depois de muito tempo, me deu um insight, eu chamei a menina, eu falei, canta para mim rapidinho aqui. E ela cantou lindamente How de Picholô assim. How de Picholô, Picholô, how de Picholô. How deep your love. Muito perfeito, muito. Ai, Chechel, essa foi para você, então. Fabiano, tinha umas coisas que eu sempre quis te perguntar, que é um pouco mais sério. Vocês ganharam aquele concurso lá do Faustão. Na Sim. época, eu vi o programa, né? Eu realmente achava, sem sacanagem, eu realmente achava que uma vez ganho aquele concurso, o jogo estava ganho, que vocês iam arregaçar no país. Ganhou o concurso nacional no Faustão. Com toda sinceridade, eu acho que não teve esse estouro que eu imaginava depois daquilo. Eu também imaginava. Cheguei a gastar por conta. Mas por quê? São vários fatores. O primeiro deles a gente era da EMI gravadora. Mesma gravadora dos Beatles, do Queen. A EMI, naquele momento, gastou uma grana para fazer o disco do Pedra Letícia. Quando o disco ia sair, a EMI Brasil praticamente faliu. Esse disco. A EMI Brasil praticamente faliu. Então trocou toda a direção e veio a direção gringa para cá. E cortou todos os custos. Manteve custo de Charlie Brown Jr. e mais, acho que Seu Jorge, mais 2, 3 bandas. Cortou custo, inclusive, do Ney Matogrosso. Tal. E foram só no que era certeiro. Então a gente não teve divulgação. A gente apareceu no Garagem do Faustão muito. Era um concurso, claro, mas quem incentivou isso lá dentro foi o Reginaldo Rossi, que nos ajudou lá dentro, fazendo esse meio de campo. Para você ter uma ideia, a gente estava no Faustão no domingo. Na segunda-feira, não tinha o disco na loja para vender. Então, houve um desperdício disso tudo. Soma-se a isso. O primeiro movimento politicamente correto do Brasil foi exatamente naquele momento. E as músicas eram machistas, e eram mesmo. Hoje eu assumo isso. Só que nós estamos falando de 2007, 2008, cara. Eu escrevia com outra cabeça. Eu achava natural escrever Vou Namorar um Traveco. Hoje, isso é gravíssimo. Eu não escreveria isso hoje, vou ser bem sincero. Vou Namorar um Traveco é pesado, de certa forma. Só que a gente pegou essa primeira onda. Terceiro, gripe suína. A gente está vivendo o Covid agora, mas a gente esqueceu que em 2009 houve gripe suína. A gente tinha 300 mil shows marcados no sul do Brasil, caíram todos por causa da gripe suína. Foi uma série de fatores, Fora os erros pessoais. E eu digo por mim mesmo, assim, eu não tinha maturidade nenhuma, eu achava que a minha vida ia ser um mar de rosas dali para frente, era só eu desfrutar do sucesso. E pouca gente sabe, cara, quem não é do meio não sabe, você rala muito, velho. Você rala muito.
Eu ralo muito hoje. Eu acabei de te contar, eu dirigi 600 quilômetros de madrugada para fazer uma propaganda hoje para o Comedy Central. A gente rala, escreve, estuda. A gente estuda muito, que é uma coisa que pouca gente sabe. A gente estuda muito. Eu estudo o meu texto, eu estudo minhas músicas, não é fácil compor. Então, houve um tempo em que a gente é meio iludido com essa história e tal. A gente não tinha investimento, não foi feito investimento, a gente não tinha um investidor. As músicas de hoje, sertanejas, funk, tudo que toca de pop, é pago, cara. É pago, é foda falar isso, tô te falando, mas é pago. Até YouTube é pago. Pouca gente sabe disso. Mas se você quiser, por exemplo, você tem que ter influência e tal. Faltou tudo isso, faltou organização. E posso ser bem sincero, hoje, por exemplo, os meninos da banda são meus amigos de verdade. Chiquinho, Pedro, Cook, amo os meninos como meus irmãos. Mas na época, não era assim, cara. Saca? Eram outros integrantes, aquele começo do Omelete. Eles não eram meus brothers. A gente não tinha uma amizade, não tinha uma proximidade, não tinha um companheirismo. A gente não dividia tarefas, não dividia trabalho. A banda quase acabou. Porque sequer tinha a diversão que tinha que existir. Hoje, eu tenho um prazer muito grande em estar com os meninos. A gente se fala o dia inteiro nos grupos de WhatsApp, né, já que não pode encontrar. Eu morro de saudade dos meninos, morro de saudade de tocar, de estar com eles. A gente tem muita, muita amizade mesmo, real. A gente se dá muito bem. As músicas do último disco, a gente escreveu juntos algumas músicas. Coisa que eu nem imaginava fazer isso lá atrás. Então, a gente perdeu um momento, só que na boa, não me arrependo, cara. Não, só... o Jeff está falando alguma coisa aqui que eu ia falar, Fabiano. Talvez a nossa única ligeira discordância em tudo que você disse aí. A observação dele foi: Cambota, quero saber como serão as piadas com o politicamente correto. A comédia vai morrer. Eu não acho que é tão pesado igual você está falando. Não, a minha discordância é essa. Eu não acho que é tão pesado. Eu acho que é engraçado. Sim, sacanagem. Mas... Eu nunca achei que você fosse preconceituoso porque você escreveu essa... Não. E eu sei que não sou, porque a primeira pessoa que se propôs a gravar o videoclipe da música do Traveco foi Nani People. Ela queria gravar. Só que hoje é diferente. A gente apanha muito em rede social, cara. A gente apanha muito. Só que, deixa eu ir além, só para encerrar esse assunto. Politicamente correto, ele atrapalha, mas ele tem um lado, já foi-se o tempo em que ele atrapalhava de verdade. Agora, a gente passou a se virar um pouco e aguçou a criatividade de quem é bom. Porque a gente faz a mesma piada, dando uma volta um pouco melhor, maior talvez, mas sendo menos ofensivo, a gente aprendeu a ser mais criativo. Não é de todo mal, não. Eu já ouvi essa mesma história na ditadura, por conta da ditadura, né? Que os compositores, a MPB, né, era melhor, porque tem até as piadinhas do Murilo Couto, que você deve conhecer bem, mas que os caras não podiam falar uma série de coisas, então davam uma volta danada. Eu não sei se é por isso, mas de fato, na minha visão... Mas aguça a criatividade, eu acho. Cara, nós temos pouco tempo para você explicar o que um monte de gente está perguntando, mas seja pouco mesmo, porque eu queria no final uma musiquinha, um pedaço de uma música. Como é que você foi parar de fazer comédia mesmo, stand-up? Porque você foi por causa da banda, mas a gente está querendo saber do stand-up. A gente fazia temporada aqui em São Paulo, no Lanterna Bar, na Vila Madalena. Fui lá. E a galera da comédia frequentava o bar. Eu não os conhecia, eu conhecia alguns de vista, tipo Marco Luque, eu conhecia de vista, o Danilo foi e tal. Porchat foi na época, foi quando eu conheci Porchat. Só que o Rogério Morgado, que é um humorista aqui de São Paulo, muito bom, aliás, a gente ficou amigo e ele me convidou a testar comédia. E um dia, sem nada para fazer, sem preparar nada, eu fui e fiz o que a gente chama de open mic, que é chegar e fazer. Só que hoje, open mic dura 5 minutos. Você faz um textinho e manda ver. Na época durava 15, velho. Eu fiz 15 minutos de texto sem ter nada na cabeça. Você cantou? Demorei... Não, sem música. Sem música. E aí, obviamente, era uma bosta. O começo é difícil pra caramba, só que eu me mantive fazendo essa comédia, mesmo sendo ruim como eu era, eu me mantive fazendo. Lembre-se que no mesmo período a banda deu uma baixa. Entendeu? A gente teve muito show cancelado, a gente
Aí começou a ver que a banda não ia decolar. Aí, cara, eu usei a comédia para sobreviver. Porque eu ganhava R$ 100 aqui, 150 ali, fazendo showzinho de comédia. Só que comecei a me apaixonar em fazer esse show também. E aí comecei a estudar, me preparar e ser o cara. Eu não tenho modéstia nenhuma em dizer que meu show é bom. Hoje meu show é bom, eu tenho certeza que é bom. Porque eu sei porque eu me divirto e me divirto fazendo e estaria me divertindo se eu estivesse assistindo. Eu sei que é legal, mas demora. Demora você chegar nesse estágio. Cara, não vai dar tempo de eu falar sobre o que muita gente queria, que era o Cabral, porque a gente vai ser cortado aqui. Uhum. Tipo, oportunidade mais pra frente a gente faz. Mas tá, como a menina aí mencionou, não vai dar para voltar para eu mencionar o nome, querida, desculpa. Ela se irrita, segundo ela, quando ela fala do Pedro Letícia e algumas pessoas não conhecem. Eu não chego a me irritar, mas eu encho o saco dos outros para falar, olha, escuta pelo menos essas 2 ou 3 músicas aqui. Se você não gostar, você não ouve mais, porque eu tenho certeza que vão gostar. Tem muita gente escutando, e obviamente a grande maioria já conhece o Pedro Letícia, porque estão aqui por causa do Fabiano, é óbvio, né? Mas aqueles poucos que não estão, que não conhecem ainda, o Fabiano deve conhecer pelo Cabral, mas eu digo a banda, tem uma, não é essa que eu vou pedir para você encerrar não, Fabiano, mas a que eu sou, a segunda que eu sou mais fã, você vai encerrar, se puder, é o Libertas que será também, que eu acho genial, genial. Eu rio até hoje, não é uma piada que você ri só uma vez, que eu acho realmente sensacional. E gosto muito de Caminhoneta Zero, e você podia confirmar ou não, porque o Lucas, nosso amigo de Brasília, que agora está em Goiânia, se vangloria de ter lhe dito, olha, eu queria que tivesse uma música que chamasse Caminhoneta Zero. E eu tendo até a acreditar, porque a letra da música não fala nada de Caminhoneta Zero. Não, e é real essa história. O Lucas, eu tinha encontrado o Lucas num show até, não lembro de quem. E aí o Lucas falou, você tem que escrever uma música que chame Caminhoneta Zero. Eu já estava com a ideia de uma música na cabeça, que é Caminhoneta Zero, mas o nome, eu nem pensava em nome. Só que eu achava o nome genial. Porque só em Goiás que a gente fala caminhoneta e só em Goiás que a gente fala zero. Eu acho que vai cair. Fabiano, vai cair. Me chama de novo. A gente continua e eu toco a música. Você Se pode? cair, Você pode claro. A gente faz mais um pouco. Tá bom, então beleza. Aí, Caminhoneta Zero. Caminhoneta é uma coisa que só em Goiás fala. Zero é uma coisa que só em Goiás fala. Eu gravei aqui em casa, vai começar a sair agora, semana que vem, um especialzinho muito... ele é rústico, mas ficou bem legal. Que é um storytelling. Tá, Caminhoneta Zero é dele, não do Lucas. Eles brigam. Eu já ouvi essa história também, de que essa história não é exatamente do Lucas. Ele que me contou, mas ele já tinha ouvido. Então, deixa essa discussão aí. Aí, o que assim, eu estou gravando a história de cada música, dos 2 primeiros discos agora, depois vou gravar do outro disco. E eu conto essa história. Eu estou contando essa história do Caminhoneta Zero, ao explicar de onde surgiu a letra da música e o nome. Fabiano, você tem... Quando a gente terminar aqui, falta 1 minuto e meio. Você tem de 5 a 10 depois? Tem. Você pode chamar de novo que a gente toca. Falta 1 minuto e meio. Bom, mas já que tem 5 a 10 depois, tem tanta gente me perguntando isso, a gente não precisa fazer uma outra live para você contar isso. O Paulo Montijo está dizendo, Cambota está pagando quanto para o Rodrigo pelo Michê? É bem capaz que ele se precisa disso. Fabiano, então conta aí rapidinho, vai. 1 minuto. Depois a gente reabre de novo, mas nesse minuto aí, Cabral, vai lá. O Comedy Central tinha um projeto de trazer La Cupes de Colón, que é um programa da Argentina para o Brasil. Me convidaram, eu não era a primeira opção, se não me engano, a primeira opção era Murilo Gun. Falo isso com maior tranquilidade. Murilo Gun tinha um projeto, que é um cara maravilhoso, meu irmãozão, e eu amo de paixão. Só que ele tinha um projeto no Multishow e não topou fazer, caiu no meu colo apresentar o programa. É a grande sorte da minha vida, pelo menos até agora, porque o Cabral, eu já conhecia os meninos, o Nando eu já era amigo há muito tempo, o Ventura também, mas conhecia os meninos, e hoje a gente tem uma proximidade, a gente estava falando disso hoje, inclusive, no nosso grupo, de como a gente se deu bem e como a gente ama trabalhar junto, e, meu Deus, como é um projeto maravilhoso. Mas é um sucesso que ninguém esperava, nem o Comedy. Tá, falta 10 segundos.